Olá, eu sou o Lorival Santana. Está começando mais um episódio do podcast Earth News, Notícias da Terra. E a gente está aqui com o grande líder indígena Almir Suruí. Essa é a segunda parte da entrevista com ele. Se você perdeu a primeira parte, vá aqui no YouTube, no seu agregador preferido de podcast, não deixe de ouvir. Ele falou sobre o valor do conhecimento indígena e sobre o projeto da Universidade Indígena na Terra Indígena 7 de Setembro, em Rondônia. Almir, a gente vai dedicar essa parte agora aos problemas, às dificuldades e como superar essas dificuldades. A gente tem tido notícias muito preocupantes de terras indígenas, por exemplo, o que está acontecendo com os Yanomami, aparentemente denúncias de que garimpeiros teriam feito violências contra pessoas Yanomamis, inclusive uma moça, uma menina. Queria que você falasse um pouco sobre a situação dos indígenas, o que está acontecendo, se a coisa vem piorando, se é que é possível piorar, enfim, qual é o quadro neste momento e o que a gente precisa fazer, como é que nós que estamos assistindo esse programa, ouvindo esse programa, como é que a gente pode se envolver e participar. Então, Lorival, exatamente esse que você falou aí, o que perdemos e o que a gente pode ainda protegê-lo, é muito importante isso, né? Hoje, os povos indígenas têm, no passados, né, venham conquistando seus direitos, né? Conseguiram demarcar algumas terras indígenas no Brasil com muita lutas, né? Conseguiram garantir alguns direitos constitucionais com a muita luta, mas mais uma vez com esse governo, esse direito conquistado está sendo realmente ameaçado porque eles são anti-indígenas. É muito triste de dizer isso, né? Enquanto o Brasil deveria ser o exemplo país para o mundo, respeitar seu povo originário, está realmente maltratando esse povo, né? Então, esse discurso que esse governo tem feito durante seu mandato, já está acabando quase o mandato dele, né? Espero que ele não seja reeleito, né? Mas isso tem trazido esses ameaças grandes dentro do território indígena, né? Exemplo não, um problemas que está acontecendo igual em todos, quase territórios na Amazônia, com essa pressão de mineração em terra indígena, está acontecendo o pior no Yanomami que você falou, né? Então aqui eu quero dizer para o Davi Yanomami, que é grande líder, né? E também um amigo de guerra, de luta de paz, de espiritualidade, dizer que estamos aqui muito tristes com a história que nós estamos recebendo, ou como o povo dele está passando. Mas, então, quando o povo indígena sofre igual o povo Yanomami e outros povos que estão no mesmo caminho na Amazônia, Dorival, esse aí é um fato que a gente perde com isso. Eu digo, o Brasil perde com isso, Exato, é aqui né? que eu quero chegar, Almir. Como a gente poderia fazer? Porque o argumento é o seguinte: não, são terras enormes, imensas, os indígenas não utilizam todas essas terras, é uma população pequena de indígenas para uma terra muito grande, que tem riquezas minerais, potencial hidrelétrico, enfim, mesmo para a agricultura, etc., ou reflorestamento. Vamos olhar do ponto de vista das boas intenções, né? Como é que poderia, se é que poderia, haver uma mineração, uma
uma exploração sustentável da madeira, ou mesmo da agricultura, e, ao mesmo tempo, não só proteger, mas reforçar a proteção da cultura indígena. Seria possível fazer isso de uma forma bem regulamentada, bem planejada ou não? A forma que o governo tem direcionado essa política, com essa política é impossível. É impossível. E, por outro lado, eu acho que para produzir de forma responsável, a Amazônia não precisa ser desmatado mais nenhum centímetro da floresta. Sim. Né? Aonde a gente pode utilizar os conhecimentos tradicionais, conhecimento científico da instituição de pesquisa para produzir de quantidade e qualidade no espaço que já foram desmatados na Amazônia. Né? Então, o garimpo em si nunca vai ser sustentável. Nunca vai ser. Isso é uma vida de risco para todos nós. Se você poluir um rio com mercúrio, né? Se você poluir o rio com outros material tóxico, como que você vai alimentar ou beber essa água e como que você vai utilizar essa água para outras coisas? Claro, não, isso não tem como. Né? Então, eu vejo agora, precisa que a gente realmente, o mundo precisa pensar, é necessário querer utilizar isso? Se for necessário, tem que fazer um plano muito sério, diagnosticado, né, levantando os impactos que isso vai trazer de forma transparente para que o povo que está vivendo ao redor daquele área que serão impactado com garimpo tem que estar preparado para enfrentamento que aqueles impactos negativos que ele pode enfrentar no futuro. Precisaria de Então, as coisas soluções têm que... tecnológicas, né, Almir, para Exatamente. pensando na natureza. Né? Exatamente, né? Porque o forma que o governo tem trazido é para pressionar até as indígenas através de mineração, através de opinião pública, dizer que os índios estão errados, poucos índios para não, é que nós, povos indígenas, na Amazônia ou no Brasil, né, nós temos sido líder que realmente defende o Brasil como um todo. Porque nós não temos nenhum interesse de que defender o que é bom para o Brasil por estar aparecendo. Nós defendemos o que é bom para o Brasil porque nós amamos o povo brasileiro, porque nós amamos o Brasil, que é nossa terra, né? E por isso que a gente quer que o Brasil seja um país que tem plano, né? Que tem responsabilidade de construir o seu país ou com seu povo. É interessante que você está falando de ter um plano, um projeto nacional. Na minha vida, né, eu estou com 55 anos, eu não vi ainda um bom plano, né, bem discutido, bem pensado para que a Amazônia seja uma solução, e ela é uma solução incrível e não visto como um grande problema, que as pessoas, até as pessoas bem intencionadas, ficam se sentindo impotentes porque parece que não tem como preservar. Uma coisa que muito se diz lá, eu fui muitas vezes para a Amazônia, fiz muitas reportagens lá, andei muito, e uma coisa que se fala, por exemplo, né, não, é que os próprios indígenas, eles vendem, né, eles contrabandeiam essas riquezas minerais, madeira, né, tudo isso, quer dizer, eles falam que tem que proteger, mas eles próprios, é porque eles próprios querem vender sem pagar imposto, contrabandear. Como olhar para essa questão? De fato, acontece às vezes. Como olhar para isso, Almir? Então,
isso, muitas terras já aconteceram isso, com também o mesmo pressão que está vindo de mineração, já aconteceram na área de madeira. Uhum. Mas hoje eu vejo que tem que fazer outra viabilidade econômica, se querem trabalhar com isso. Então, eu sou muito transparente comigo mesmo, dizer que a gente, que eu falei que aonde que eu falo que a gente precisa estar fazendo a pesquisa, diagnóstico, levantamento potenciais, porque a gente não pode trazer simplesmente para a região uma ilusão que a gente vamos desenvolver com a madeira, com garimpo, né, com hidrelétrica. Por exemplo, hidrelétrica em Rondônia, lá do Santo Antônio e Giral, Aham. né, é, falaram que a gente vamos trazer, gerar o emprego, tal, não sei o quê. Né? O que aconteceu? Hum. Levar 1 milhão de pessoas para Rondônia para construir essas hidrelétricas, né? E o serviço especializado eram todo de fora, porque a Rondônia não estava preparado para receber esse tipo de, de, de obra, Uhum. né? Não preparou antes, e também nem a estrutura do Estado não estava preparado de tanto 1.000 pessoas de imigrante atrás de emprego com esse dois hidrelétrica. Então, aí serviço da saúde, da educação, de segurança pública, todos vieram a caos, Uhum. porque era muito mais população de que o Estado tinha condições de atender. Almir, você está. Aí o hidrelétrico, no desculpa, o Uhum. fim da construção de hidrelétrica ficou mais pior ainda, porque aí a empresa dispensou todo mundo, ninguém Uhum. não tinha mais emprego, pessoas que foram lá, né, os jovens, as mulheres que não conseguiram mais emprego, o que ficou, se prostituíram, né, e os homens que foram lá, né, como não tinha como sobreviver, é, aí o criminalidade, roubo, etc., e outros, cresceram no Estado. Você está apontando um problema que é um problema do Brasil em todas as áreas, que é problema de planejamento e de gestão, né? As coisas aqui dão errado, e aliás, o Brasil é um país pobre por isso, né? Porque não planeja, porque não tem, não valoriza a gestão, quer fazer as coisas de forma meio, né, improvisada, também muitas, às vezes algumas pessoas se aproveitam, né, dessa desorganização e a gente fica nesse atraso que é o Brasil. Então, quer dizer que, com a participação dos indígenas, com o conhecimento dos indígenas e de outros povos tradicionais que estão na Amazônia, e mais conhecimento científico, uma coisa bem planejada, bem organizada, poderia até mesmo ser possível uma exploração sustentável do potencial hidrelétrico, você acha? Ou quer dizer, teriam que ser bem escolhidos também os lugares, né, para fazer essas represas, essas usinas. O que você acha? Bom, eu acredito que sim. O diálogo tudo é possível, né? Tudo é possível na construção, é tudo possível. Agora, estou falando do meu opinião ao Missuruí, que eu sou muito transparente a mim mesmo, dizer que quando eu vejo viabilidade, impacto social, ambiental, né, bastante transparente, né, eu acredito que é possível. Aonde eu tentei falar do exemplo dos hidrelétricos Giral e do Santo Antônio, no sentido porque com esse discurso que o governo fala assim, é possível fazer abertura agronegócio dentro da terra indígena e mineração a terras indígenas sem estudo da viabilidade, então isso ele vai trazer só impacto que não tem resultados, que pode até criar conflitos internos entre alguns povos indígenas.
né? Porque não é todos que aceitam isso. Então, precisa ter aquele consulta livre prévia, Uhum. né? Que o protocolo do 169, né, garante para os povos indígenas, Qual que é o né, da protocolo OIT, 169? Da OIT, Organização da Internacional OIT, do Trabalho. né? Então, e de repente, se você tem uma construção com a população local, em que ela sinta que a coisa vai ser bem respeitosa, bem organizada e que vai trazer benefícios verdadeiros para essa população e não essa experiência que você citou, que é muito comum de acontecer, que termina no desemprego, na prostituição, né? Em formação de cidades, de vilas totalmente degradadas, ruins, né? Nas periferias, muitas vezes, e tudo isso. Se fosse uma coisa feita do jeito certo com a população, talvez até ela até mudasse de opinião, aqueles que você disse, as comunidades que resistem, né? Que têm boas razões para resistir, né? Poderiam até trazer, olha, tá bom, mas vocês vão ter que fazer isso, Criar o isso, isso. sistema de governança participativa, Uhum, eu acho que é importantíssimo, se forem, querem trazer essas ideias de explorar território indígena, eu acho que é necessário, né? Então, assim, mas dizer, sem ter uma noção como que a gestão desse projeto seria, dizer, vocês podem fazer. Não, isso eu não concordo. Só vai querer destruir o povo indígena dessa forma, uhum, uhum, né? E dentro delas, pessoas querem dizer que nós queremos inserir a autonomia indígena. Que autonomia, né? Que autonomia? Porque ninguém não sabe como é que deveria ser essa gestão, esse sistema de governança desse tipo de projeto que envolve a terra indígena, etc. Né? Então, quer dizer, eu não sei. Né? Então, portanto, eu discordo da forma que o governo vem trazendo, tomando essa posição em nome dos povos indígenas, dizer que os indígenas querem explorar minério, querem arrendar suas terras, né? Mas, claro, eles estão conseguindo dividir os povos indígenas com essa ideia de ganância, de que eles vão ter muito dinheiro e vão viver bem, etc, etc. Como que as pessoas vão viver bem se o território, as casas deles estão sendo desimpactados? uhum. Então, o Almir trouxe a questão de valorizar o conhecimento indígena, inclusive na possibilidade da discussão desses projetos, né, de exploração das áreas indígenas de forma sustentável. É uma coisa totalmente em aberto que o Brasil não fez ainda, né? Então a gente teria que aprender juntos a fazer isso. Chegamos ao final, então, dessa parte, a segunda parte da entrevista com o Almir Suruí, em que a gente falou sobre os desafios, os problemas e como enfrentá-los. Na primeira parte, se você não acompanhou, a gente falou sobre o valor do conhecimento da cultura indígena. E na próxima parte, no próximo dia, a última parte desse programa, a gente vai falar sobre o Almir Suruí, como a história dele também nos ensina sobre os caminhos que a gente tem que tomar para o desenvolvimento sustentável. Até lá.